o total de homens e mulheres por estado e região do Brasil, segundo o censo de 2022. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. No Brasil, o número de mulheres supera o de homens, em mais de 6 milhões. Isso se deve ao fato da mortalidade masculina ser bem maior que a feminina. Nascem mais meninos, mas morrem mais também, principalmente jovens. E isso está relacionado a mortes não naturais, como assassinatos e acidentes. Sendo também que os homens se cuidam muito menos que as mulheres. A expectativa de vida das mulheres são de 80 anos contra 74 dos homens. Na região norte, 50,08% da população é feminina. São cerca de 28 mil mulheres a mais que homens. Na região nordeste, 51,67% da população é feminina. São cerca de 1.823.000 mulheres a mais que homens. Com 50,84% da população feminina, o centro-oeste possui cerca de 274.000 mulheres a mais que homens. 51,84% da população do sudeste é feminina. São 3.120.000 mulheres a mais que homens. Na região sul, 51,29% da população é feminina. São cerca de 769.000 mulheres a mais que homens. O Acre é o estado com a menor diferença entre homens e mulheres. São apenas 646 homens a mais que mulheres. Alagoas, 52,1% da população é feminina. São quase 133.000 mulheres a mais que homens. A maioria da população do Amapá é feminina, são 50,33%. Isso dá em média 4.700 mulheres a mais que homens. Amazonas, 50,13% da população são mulheres. São cerca de 10.000 mulheres a mais que homens no estado. A grande força da população da Bahia é feminina, são 51,66%. Isso corresponde a cerca de 470.000 mulheres a mais que homens. 51,59% da população do Ceará é feminina. Isso corresponde a cerca de 279.000 mulheres a mais. 52,34% da população do Distrito Federal é feminina. São cerca de 132.000 mulheres a mais que homens. A maioria da população do Espírito Santo também é feminina, com 51,22%, no qual corresponde a cerca de 93.000 mulheres a mais que homens. Goiás, 50,87% da população é feminina. São cerca de 122.000 mulheres a mais que homens. A maioria da população do Maranhão também é feminina. São 50,87%. Isso corresponde a quase 118.000 mulheres a mais que homens. Já no Mato Grosso, a maioria da população é masculina, com 50,32%. São quase 24.000 homens a mais que as mulheres. Mato Grosso do Sul, a maioria da população do estado é feminina, com 50,8%. São quase 44.000 mulheres a mais. 51,24% da população de Minas Gerais é feminina. São cerca de 508.000 mulheres a mais que homens. No Pará, 50,1% da população é feminina. São cerca de 16.000 mulheres a mais. 51,73% da população da Paraíba é feminina. São quase 137.000 mulheres a mais que homens vivendo no estado. O Paraná é um estado com a maior parte da população feminina. São 51,27%. Isso corresponde a quase 290.000 mulheres a mais. 52,3% da população de Pernambuco é feminina. São cerca de 416.000 mulheres a mais que homens. No Piauí, 51,07% da população é feminina. São quase 70.000 mulheres a mais que homens vivendo no estado. Rio de Janeiro, 52,8% da população do estado é feminina. São quase 900.000 mulheres a mais que homens. 51,59% da população do Rio Grande do Norte é feminina. São 105.000 mulheres a mais que homens. Rio Grande do Sul, 51,71% da população é feminina. São cerca de 371.000 mulheres a mais que homens no estado. 50,16% da população de Rondônia é feminina. São 5.000 mulheres a mais que homens vivendo no estado. 50,32% da população de Roraima é masculina. São cerca de 4.000 homens a mais que mulheres.
Santa Catarina, 50,71% da população é feminina. São 108 mil mulheres a mais que homens vivendo no estado. São Paulo, 51,82% da população do estado também é feminina. São cerca de 1.618.000 mulheres a mais que homens. 52,14% da população de Sergipe é feminina. São cerca de 94 mil mulheres a mais que homens vivendo no estado. Tocantins, 50,1% da população é masculina. São cerca de 3 mil homens a mais que mulheres vivendo no estado. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!